Que bom estarmos juntos novamente. Aquilo que a Rogerinha foi trazendo como inspiração, pedindo essa proteção mesmo do Altíssimo sobre a nossa vida. Eu já vou direto no tema da pregação, que é o próprio tema desse acampamento. Ele nos libertou do império das trevas. Esta palavra e esta verdade já era motivo de uma grande alegria em nossa alma. Ao meditar esta verdade, Jesus Cristo que nos deu essa libertação pelo poder do seu sangue, já pelo mistério da sua encarnação, a sua vida pública, a sua vida oculta durante 30 anos, a sua vida no ápice na paixão e morte de cruz, na sua ressurreição, ao deixar a nós, a sua igreja, e nós vamos mergulhando na palavra, a respeito dessa profundidade, que Jesus Cristo continua nos libertando, através da sua igreja, através da palavra, através dos sacramentos, através da intercessão poderosa da Virgem Santíssima, a grande Mãe de Deus. E a Rogerinha feliz, já pedindo essa proteção, que Nossa Senhora venha nos cobrir realmente com o seu manto, porque os dias são maus, diz a palavra de Deus. Nós estamos num tempo chave da história. E aqui não estou nem profetizando e trazendo os acontecimentos, não, mas aqueles que são de oração estão sentindo já a agonia de nosso Senhor no Monte das Oliveiras. Hoje a igreja está passando já por essa agonia. Estamos a caminho, a igreja, da mesma forma que nosso Senhor Jesus Cristo foi até o Calvário, a igreja também vai precisar passar no Calvário, para viver a grande libertação, a ressurreição. Mas então está aí tudo para nós, para vivermos bem esses tempos difíceis, é verdade, mas como Júlio Brebal ontem pregou pela tarde, com esperança de que Jesus, Ele já morreu por nós, Ele já derramou o seu sangue precioso, Ele já nos deu a sua igreja, Ele já derramou sobre nós o teu Espírito Santo, Ele já concedeu através da igreja os sacramentos, que são sinais visíveis da vida de Deus em nós. Quantas maravilhas, a palavra vai nos falar sobre isso, quantas maravilhas que Deus tem realizado. Por quê, meu irmão e minha irmã? Porque os dias são difíceis. Deus, Ele dá a sua força, porque nós necessitamos dessa graça, nós necessitamos desse poder de Deus, nós necessitamos continuar vivendo nesse processo de libertação, e não voltarmos à vida escrava, à escravidão. Não voltarmos a uma escravidão do pecado, a escravidão do diabo e do próprio mundo, que são os três inimigos da alma, como São João da Cruz nos ensina, grande doutor da igreja. E a palavra de Deus, que é luz, que é lâmpada para os nossos passos. Peçamos para essa palavra que é viva e que é eficaz, mais penetrante do que a espada de dois gumes, que venha iluminar o nosso ser e nossa inteligência e convidar a nossa vontade para sermos cada dia mais do Senhor, para caminharmos cada dia mais nesse império agora da luz, no reino da luz e não mais no império das trevas. Mas para isso, precisamos cooperar com tudo aquilo que Deus tem dado a nós pela sua igreja. A palavra de Deus, em Colossenses capítulo 1, de versículos 12 a 14, nos fala. Preste atenção. A palavra é uma pessoa.
Eu gosto sempre de introduzir isso em todas as pregações. Quando nós vamos para a Bíblia, nós vamos atrás de uma verdade. É a verdade que pode nos libertar, através do conhecimento da verdade, sob o influxo da graça. É essa verdade que eu conhecendo, eu amando e praticando, ela me liberta. Ela me liberta de toda a escravidão, ela me liberta do mal, ela me liberta do pecado, ela me liberta das más inclinações, até mesmo um dia, se Deus quiser, das nossas imperfeições. É essa palavra, essa verdade que nós precisamos buscar, não a nossa vontade, não as nossas satisfações, nem mesmo os nossos interesses, mas ao buscar Jesus, é uma pessoa. Ao buscar a palavra, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ao buscar então Jesus Cristo, nós sejamos iluminados e ser libertos daquilo que ainda está escravizando o nosso coração. Que adoração linda ontem à noite, que maravilha que Deus realizou ontem aqui, aqueles que estão acompanhando esse acampamento, quantas libertações que Deus realizou, pela presença eucarística, pelas orações, quantas maravilhas que Deus realizou, e Ele quer continuar realizando e libertando a nossa vida, de toda espécie de escravidão. Então preste bem atenção, porque a própria palavra ela já tem esse poder. Diz assim a palavra a partir do versículo 12: Dai graças ao Pai, que vos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Eu vou repetir esse versículo. A palavra já nos exorta: dai graças ao Pai. Quanta ingratidão no meu coração. Quantos cristãos ingratos. Eu estou dizendo agora para nós, eu estou dizendo para você católico, eu estou dizendo para você que um dia fez a experiência do amor de Deus, você que teve um encontro pessoal com Jesus Cristo na força do Espírito Santo, na ação do Espírito Santo, você que se diz mariano, você que busca rezar todos os dias, muitas vezes nós somos ingratos a Deus. E aqui já é um início para a nossa libertação, termos um coração grato a tudo que Deus tem feito em nosso favor, até mesmo as dores e as dificuldades. Meu irmão e minha irmã, eu estou dizendo aqui ensinamento de mestres, grandes mestres espirituais, grandes doutores da igreja. Há uma permissão divina em tudo que nós estamos vivendo. Se há então uma permissão divina, é porque Deus pode tirar um bem de tudo aquilo que nós estamos e que a igreja está enfrentando, de toda a perseguição que a igreja enfrenta hoje. E nós sabemos que isso, durante a pregação, nós vamos ver que isso é obra das trevas, é obra de Satanás, mas Deus está permitindo hoje a igreja, e nós somos parte dessa igreja, nós somos filhos da igreja, enfrentarmos situações difíceis, mas como Santo Agostinho, um grande doutor da igreja, nos ensina que Deus não permite nenhuma dor, nenhum sofrimento, até mesmo que o demônio nos tente, se Deus não pudesse tirar algo em nosso favor. E aqui é a alegria do coração. Deus está fazendo na minha alma, nessa alma, esse Ricardo que é pecador, Deus está me purificando, Deus está me dando têmpera, Deus está me dando força nesse tempo de ascese, porque é um tempo de ascese, é um tempo de subida, é um tempo de dificuldade, sim, mas nós não estamos sozinhos. Não é motivo para você cair no desespero. Como ontem foi falado aqui na adoração, não é tempo para você cair no desânimo, numa prostração. Por quê? Porque nós não estamos sozinhos nessa luta, nessa batalha.
Seria desumano, seria Deus nos colocar, Deus permitir entrarmos numa batalha se Ele não estivesse conosco. Aí seria uma brincadeira de mau gosto. Mas Deus está conosco, Deus, e nós precisamos pedir um olhar sobrenatural, um olhar à luz da fé, diante das dificuldades que precisamos suportar. Não é diferente no outro tempo da história, não é diferente no tempo de São Paulo, não é diferente nos primeiros cristãos, na Idade Média. Eles enfrentaram tantas situações e a igreja passou por todas elas. Isto é sinal da presença de Deus, do poder de Deus que tem sustentado a nossa vida. Por isso, dai graças ao Pai, dai graças, mesmo diante da tua dor, louve a Deus, não reclame, não murmure, não duvide da presença de Deus. Não podemos ser esse ingrato, não podemos ficar reclamando, não, Deus sabe tudo, Deus sabe o que é melhor para mim. Todos os dias quando eu levanto, e graças a Deus, levanto bem cedo, a primeira coisa que eu já falo para o Senhor, depois de oferecer todas as obras pelas mãos da Virgem Santíssima, as obras do dia, as minhas orações, tudo aquilo que eu tenho para realizar, eu olho para o céu e digo assim: meu Deus, obrigado por conservar a minha vida nesta noite. Obrigado já por aquilo que a tua divina providência tem preparado para que eu vou enfrentar e vou ter que viver durante esse dia, porque eu sei que tudo aquilo, veja bem, é palavra de Deus, é uma verdade, tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Romanos 8:28, presta atenção, tudo quer dizer, como nosso pai fundador, tudo quer dizer tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Mas preste atenção uma coisa, aqueles que amam a Deus, a nossa parte é estar em estado de graça, porque esse amor é a caridade, é a virtude da caridade que se perde quando você cai num pecado mortal. Estou dizendo doutrina católica. Então, aqueles que estão em estado de graça, aqueles que buscam uma vida de oração, aqueles que estão buscando a santidade, aqueles que estão amando a Deus, não por mérito, é graça sobrenatural, é virtude teologal que nós recebemos no batismo. Se na sua alma, ou melhor, na faculdade da vontade, aonde reside a virtude teologal da caridade, se ela está ali, então tudo que Deus permite eu vivenciar é para o meu bem, e eu creio nessa verdade, eu creio, Senhor, é um ato de fé, eu creio, Senhor. Eu creio na tua palavra, essa palavra que me liberta. Eu creio, Senhor, se tenho que enfrentar a dor, se tenho que enfrentar a perca de alguém. Semana agora, um tio meu morreu com o Covid. Eu só rezei. Nem conversar só com a minha mãe que eu pude conversar. Todos nós estamos enfrentando dificuldades, é verdade, mas ou eu creio que Deus caminha comigo e eu continuo dando graças a Deus. Nós não saímos nem da primeira parte desse primeiro versículo. Se eu creio que Deus caminha, que tudo concorre para o meu bem, porque Jesus já morreu por mim, Jesus já derramou o seu sangue, Jesus já foi crucificado, Jesus passou pela paixão, Jesus me libertou, Jesus deixou a sua igreja, e no batismo eu fui perdoado em relação à culpa do pecado original, não as consequências, mas a culpa.
Eu recebi no meu batismo a graça da vida sobrenatural, do chamado organismo sobrenatural. Eu recebi os dons, os 7 dons do Espírito Santo. Eu recebi as virtudes teologais, fé, esperança e caridade. Eu recebi a graça santificante. Sim, Ele já me libertou no meu batismo. É motivo de alegria na minha alma. Precisa ser uma alegria na minha alma. Isso não é ser alienado. Eu estou vivendo como você está vivendo em tempos difíceis. Há 1 ano que eu estou trabalhando home office. Há 1 ano que eu não saio a pregar a viagem algum. E como isso faz falta para nós, né, irmã? Como isso é um sofrimento para a alma de um apóstolo. Mas eu ofereço para a salvação das almas, eu ofereço para a reparação dos meus próprios pecados, aqueles que eu já me confessei a um sacerdote e fui perdoado em relação à culpa, mas existe a pena, existe a reparação que eu preciso fazer. E tudo isso é graça, é por isso que eu tenho que dar graças ao Pai, porque Jesus Cristo já me libertou do império das trevas. Diz a palavra: dai graças ao Pai que vos tornou dignos de participar da herança dos santos na luz. Gente, isso não é pouca coisa não, essa verdade. Isso é libertador. Ele me deu essa graça de participar na herança dos santos. O céu me aguarda. É por isso que é um olhar de esperança, é a virtude teologal da esperança. Eu espero na vida eterna, eu espero que esse mundo vai passar, eu espero que o sofrimento não é para todo esse é só para essa vida, mas não para a vida eterna. Eu espero num Cristo que voltará na sua segunda vinda gloriosa. Eu anseio, eu espero. É isso que motiva, mais do que motivação, é isso que impulsiona a minha alma a buscar a vontade de Deus, a não reclamar de Deus, a louvar o nosso Senhor, a buscar uma vida de intimidade, de entrega diariamente. Mesmo eu sendo tantas vezes ingrato. Durante o dia, agora mesmo eu fui à missa 6:30 da manhã. E muitas vezes, quando é a hora do almoço, eu já me esqueci que Deus me deu, da Eucaristia. A minha alma cai na dissipação, numa dispersão. Esqueço de agradecer a Deus, esqueço de louvar a Deus pelas graças que Ele derrama continuamente. Se nós tivermos uma alma recolhida e silenciosa, nós perceberemos, nós veremos com o olhar da fé, que Deus não para de nos cercar e de derramar os seus cuidados a nós, a cada um de nós. Como eu sou ingrato, Senhor! Como eu sou ingrato, Jesus. Mesmo sem merecimento, o Senhor me deu tudo isso. O Senhor me deu a graça de participar da mesma herança dos santos. Quantas maravilhas o Senhor realiza na nossa vida, Senhor. O fato agora de eu poder estar respirando. Eu fiquei sabendo, o meu tio mal conseguia respirar mesmo com um tubo lá no hospital. Deus me está dando a graça de eu respirar. Gente, isso é motivo de muita alegria e de muito louvor. Isso é libertação. Isso não é por condições para você ser feliz. Eu vou ser feliz quando Deus me der aquilo. Não, eu vou ser feliz porque Deus já se deu inteiro para mim. Sabe, padre, ontem na condução da adoração, eu olhava para Jesus, eu falava, meu Deus, eu já estou diante de um grande milagre, na Eucaristia. O que eu quero mais? O que eu preciso mais, Senhor? Se eu já posso morrer aqui agora. Eu não desejo mais, Senhor, os bens desse mundo.
E eu louvo a Deus por isso, uma verdade. Eu louvo a Deus, eu não desejo mais os bens, a fama, as riquezas deste mundo, o poder deste mundo. Deus já se deu inteiro para mim. O que eu desejo mais? A palavra continua, versículo 13. Foi Ele que nos livrou do poder das trevas. Se esse rincão tivesse cheio, eu ia falar agora, aplauda a palavra de Deus. Mas você pode aplaudir na sua casa. É uma verdade, foi Ele que nos livrou do poder das trevas, transferindo-nos para o reino de seu Filho amado, no qual temos a redenção, o perdão dos pecados. Gente, é gratuidade. Isso é amor. Deus não esperou a minha conversão para Ele derramar tudo isso na minha vida, para Ele me tirar da escravidão. Você que é católico, você já parou um dia para meditar que não há nenhum merecimento de você estar na igreja que Jesus fundou? Você já parou para pensar que muitas pessoas melhores do que você não tiveram ainda a oportunidade, ou não se abriram, e aqui eu não vou entrar no mérito, mas não se abriram à graça de experimentar o amor de nosso Senhor, de ouvir as verdades, de contemplar nosso Deus, de receber a Eucaristia, de receber a confissão, o sacramento da confissão? O que eu fiz para merecer isso? Esse livramento, essa libertação? Na Bíblia Sagrada da Faculdade de Teologia de Navarro, ela vai falar esse termo aqui, poder das trevas, como domínio das trevas. Preste atenção. Considerado uma das melhores faculdades teológicas do mundo hoje de Navarra. Ela, na sua Bíblia Sagrada, ela escreve: domínio das trevas. É isso aqui. Foi Ele que nos livrou do domínio das trevas. E o que significa, segundo a explicação da Bíblia, é uma situação de escravidão, sob domínio do demônio, em que se encontra o homem que está em pecado. Eu vou repetir. O que é estar sob o domínio das trevas, ou do império das trevas, ou mesmo do reino das trevas, significa, é uma situação primeiro de escravidão, por isso que Ele nos libertou. Escravidão, sob domínio do demônio. Meu irmão e minha irmã, é uma outra verdade da nossa igreja. O demônio existe. E aqui não vou falar sobre o demônio, mas é uma verdade, faz parte das verdades da nossa fé. Católico que acredita em todas as outras verdades, mas não acredita nessa verdade, já não está sendo católico, já pode correr num perigo da heresia. Você ou acredita em todas as verdades da fé, existe um domínio das trevas, e quem está sendo dominado, esse que domina é o demônio, mas olha só em quem ele tem poder, preste atenção, e aqui é para que você, para que eu, continue buscando a nossa libertação. E como é buscar a libertação? Buscando a intimidade com o nosso Senhor. Preste atenção, sob o domínio do demônio em que se encontra o homem que está em pecado. Em pecado. Se você quer ser livre do império das trevas, você precisa romper com o pecado. Romanos 3:23 diz assim: pois todos pecaram e estão destituídos,
esse é um termo da CNBB, mas pode ser afastados, separados da glória de Deus. Então, o efeito do pecado é a separação de Deus. E é isso que o demônio quer fazer com a tua vida e com a minha vida. A tentação significa isso. A forma ordinária, existem as extraordinárias. Até já fazendo, mês que vem vai ser lançado um outro livro, graças a Deus, e eu coloco as formas extraordinárias do demônio lá. Mas a forma ordinária é a tentação. O demônio vai te tentar, para quê? Para te separar de Deus. Veja bem, não é Deus que afasta do pecador, é o pecador que se afasta de Deus. Nós vimos isso lá naquela parábola do filho pródigo. Ele foi numa terra longínqua, distante, gastar toda a sua herança. Não foi Deus que expulsou da sua vida. Deus não expulsa, Deus une. O demônio sim expulsa, o pecado pode nos expulsar. Tem um fundamento bíblico sobre essa separação, e terrível, que está em Gênesis capítulo 3, versículos de 8 a 9. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, preste atenção, logo após Adão e Eva ter pecado, ter caído na desobediência. O pecado, então, ele é uma desobediência, uma ordem de Deus. O pecado, no mais profundo da palavra, é querer ser o seu próprio Deus. Foi isso que o Satanás, a serpente, tentando Eva, fazendo com que ela acreditasse que ela poderia ser Deus. Logo depois que eles caem, olha só o que o demônio quer fazer. Isso aqui é bíblico, isso é palavra de Deus. Isso não é invenção, isso não é achismo. Isso não é uma criação da Igreja Católica, isso é doutrina, isso é uma verdade. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava pelo jardim à brisa da tarde, meu Deus, quando eu medito, Deus andava no jardim junto do casal. Minha Nossa Senhora, eu não quero perder mais isso, Senhor. O homem e a mulher esconderam-se. Olha o que acontece, o que o pecado, a causa do pecado. Diz a palavra, homem e a mulher esconderam-se da face do Senhor Deus. Eles se esconderam. Eles se afastaram de Deus. Foi eles que entraram agora no império das trevas, sob o domínio de Satanás. Eles pecaram mortalmente. Eles pecaram gravemente. Eles desobedeceram o mandamento de Deus. Preste atenção, católico. Os 10 mandamentos é matéria-prima para a tua confissão. É matéria de pecado mortal. Quando nós desobedecemos a Deus conscientemente, deliberadamente, de olhos abertos, eu peco mortalmente e imediatamente eu me escondo da face de Deus. Foi isso que aconteceu. Eles se esconderam da face do Senhor Deus por entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus, olha só o amor de Deus, o Senhor Deus chamou o homem. Deus não vai parar de chamá-lo. Eu não sei como você se encontra hoje, meu irmão e minha irmã. E aqui nós não estamos julgando, primeiro que nós não somos, eu não sou Deus, não sou melhor do que ninguém. Eu não sei qual é a vida que você tem escolhido para você. Se é uma vida, desculpe eu falar, debaixo do domínio das trevas. Eu não sei o que você tem escolhido, os vícios que você não rompe com a graça de Deus na sua vida.
Nós estamos vivendo um tempo maravilhoso que Deus está nos dando através da igreja, o tempo da quaresma. Um tempo de mergulharmos cada vez mais na oração, na palavra, no jejum. Sim, na caridade, na esmola, mas é um tempo de debruçarmos, de olharmos para a nossa vida. O que eu estou fazendo da minha vida? Eu estou me escondendo de Deus? Eu sou daqueles católicos que gostam de justificar o pecado, justificar o erro? Eu sou daquele católico que quando, por encargo de consciência, nem houve um exame de consciência, um arrependimento profundo, mas já busca o sacerdote para confessar, e quando vai confessar, justifica o pecado. Eu não sei se você está escondendo de Deus, mas eu quero dizer uma coisa para você, meu irmão e minha irmã. Deus não para de chamá-lo. Deus não vai desistir de você até o último instante da tua vida, aqui nesse mundo. Deus, Ele é o Deus que, Jesus na cruz, o bom ladrão se converte, se arrepende e vai para o paraíso com Ele. Deus está te aguardando. Deus está te aguardando a voltar para Ele, a ouvir esse chamado. O Senhor Deus chamou o homem e disse-lhes: onde estás? Ele respondeu, preste atenção, ouvi tua voz no jardim, fiquei com medo. Ouvi a tua voz no jardim, eu fiquei com medo, porque estava nu e me escondi. O pecado nos afasta de Deus, e mais ainda, causa medo. Nós começamos a ter medo de Deus. Aquele católico que tem medo da castidade, aquele católico que tem medo de um casamento santo, de viver na fidelidade, da abstinência, da continência. Aquele católico que começa a ter medo dos mandamentos. Não, isso não é para mim, eu não posso. É verdade, nós não podemos. João 15:5, Jesus fala: sem mim nada podeis fazer. Não podemos fazer nada sem a graça, mas Deus quer dar a tua graça. Deus derrama a sua graça. Nesta pregação, Deus Ele quer enviar uma graça atual. Deus quer iluminar a tua inteligência agora, para você conhecer essa verdade, você acolher essa verdade, e a tua vontade de dar uma resposta de amor a Deus. Eu creio nisso. Deus está derramando a sua graça, não porque eu estou pregando, é porque a palavra de Deus está sendo semeada, e ela quer produzir os seus frutos. Ela não pode cair à beira do caminho, mas ela quer cair num coração que possa produzir frutos 30, 60, 100 por um. E o medo, que medo é esse? Medo de Deus? Há grandes teólogos que a partir dessa passagem eles falam que a partir desse momento, desse pecado, os homens começaram a ter Deus como adversário. Meu irmão, minha irmã, Deus não é o teu adversário. O adversário é Satanás. Deus, Ele é o teu Senhor. Ele é o teu Pai. Ele é o teu Criador. Deus não é adversário. Eu não posso. Eu estava pregando num país aí esses tempos, antes da pandemia. E aí eu estava falando sobre a mortificação, uma pessoa no meio da pregação: mas então é muito chato, Deus pede isso, Deus pede aquilo. Deus não é adversário. Deus, o que Ele tem para nós é o melhor. Mas então se eu aceito o que a igreja fala, eu aceito aquela verdade, mas aquela outra eu não aceito.
quero dizer mais uma vez, Deus não é o teu adversário. Deus morreu numa cruz para salvá-lo. Ele sofreu toda a humilhação. Sim, Deus, uma única pessoa divina, mas duas naturezas, 100% homem, 100% Deus, mas a humanidade de Jesus gritou. Entenda esse gritou. Sofreu. Foi humilhado. Porque Ele olhava para você, meu irmão e minha irmã. Ele olhava para mim de maneira pessoal. Esses dias eu estava meditando e eu dizia, rezando, se eu fosse a única pessoa da terra, Jesus sofreria tudo o que Ele sofreu por causa de mim. Porque foi por causa de mim que Ele sofreu. A sua relação com Deus é pessoal. Deus não é o teu adversário. Você não precisa ter medo. Você não precisa ter medo de viver no reino dEle, da luz. Deus, Ele quer te libertar do império, do domínio das trevas, para te colocar no domínio de Jesus, na luz. Mas você precisa, pelo menos, cooperar com a graça. Cooperar com essa palavra. Fiquei com medo porque estavas nu e me escondi. Para de esconder de Deus, meu irmão e minha irmã. Não se esconda mais de Deus. É assim que o diabo arrastou e continua arrastando o homem para as trevas. Eu vou falar mais uma, Nossa Senhora tem falado sobre isso agora. O que demônio tem utilizado para afastar você da verdade, não é com uma grande mentira, é com uma meia verdade. Nossa Senhora tem falado sobre isso. Preste atenção. Ouça o que o Espírito diz à igreja. Seja um homem de oração. Busque a palavra. Busque conhecer a doutrina. Busque conhecer o catecismo da Igreja Católica. Porque você vai cair nas meias verdades. A meia verdade é a pior das mentiras. Foi isso que ele fez com Eva. Primeiro ele chegou dizendo, olha, é verdade que Deus proibiu de você comer de todas as árvores. Deus não havia proibido de todas as árvores, era uma única árvore, do conhecimento do bem e do mal. Até uma parte ele estava falando a verdade. É verdade, Deus havia proibido, mas preste atenção, Deus tem realizado maravilhas na tua vida, só que você tem dado ouvido às meias verdades de Satanás. Eu vou falar uma meia verdade hoje muito perigosa, viu? Preste atenção. Deus é misericórdia, sim ou não? Deus é misericórdia. É uma verdade. E é uma verdade que eu preciso crescer cada dia mais nela. Conhecer essa verdade, que é um dos maiores atributos do nosso Deus. Deus é misericordioso. Deus é sua infinita misericórdia. Acabei de citar o bom ladrão, São Dimas. No último instante da vida dele, depois de ter tido uma vida muito errada, ele se arrepende e ele é salvo. A infinita misericórdia de Deus é olharmos para o filho pródigo depois de ter gastado toda a riqueza, todos os bens, toda a sua herança, ele volta fedendo a pecado. Mas quando ele retorna, diz a parábola, quando o pai avistou, e foi o pai que correu ao encontro e abraçou e cobriu de beijo e deu uma veste nova, sandálias e anel. Diz a palavra de Deus
Esta é a misericórdia de Deus que pode ressuscitar você, seja qual for o pecado. Pecado é pecado, mas aqueles pecados mortais, seja qual for o pecado, a vida que você está vivendo de infidelidade a Deus, a ingratidão e a injustiça contra Deus, deixa eu dizer, Deus é misericórdia, é verdade, Deus pode te curar, Deus pode te libertar, a misericórdia de Deus é infinita, é uma grande verdade e ninguém pode duvidar. E eu preciso crescer nessa verdade. Deus é misericordioso, é olhar para a minha vida, é olhar, se eu quiser contemplar a misericórdia de Deus, é só olhar para a minha vida. Primeiro, eu nem merecia estar aqui agora pregando a palavra de Deus. Eu não merecia estar aqui com meus irmãos. Eu não merecia a Eucaristia que eu recebi hoje na Santa Missa. Não mereço, não mereço. Eu vejo a infinita misericórdia de Deus, que é todo o poder, que é uma tábua de salvação, como ele disse a Santa Faustina, que é o grande atributo de Deus. Mas meu irmão, entra agora a meia verdade. Deus é misericórdia, então não precisa deixar o pecado. Aí entrou a meia verdade. Deus é misericórdia, mas você precisa mudar de vida. Deus não vai ficar passando a mão na sua cabeça, não vai. Deus, na hora do julgamento, vai ser justo. E não é que é um Deus carrasco, então agora você cometeu, então você vai para o inferno. É a alma. Deixa eu falar uma verdade aqui, ensinamentos de grandes doutores da igreja, como Santa Teresa d'Ávila. A alma em pecado mortal, ela não percebe, ela não vê que ela está em pecado mortal. Por causa das paixões desordenadas, por causa da sua vida imortificada, pelas impurezas, tudo isso obscurece a inteligência. É a inteligência que vê a verdade, com a ação da graça atual. A pessoa em pecado mortal, ela é aquilo que São Paulo fala, uma das suas cartas, vossa inteligência está obscurecida. Não dá para ver a verdade. Mas, tristemente, muitas almas, elas só vão reconhecer a verdade quando, o que impede de eu ver a verdade então? Os nossos sentidos desregrados, os impulsos dessas paixões desordenadas, se elas não são mortificadas. Quando a alma se desprende do corpo, preste atenção, a alma então vê agora a verdade. Quando a alma se desprender do corpo, a carne não atrapalha mais, da inteligência ver a verdade, então ele vê a verdade, e o que ele verá? Tristemente, que há um ódio tremendo na alma dele contra Deus, porque não existe mais a caridade na sua vontade. E é ali que ele vê a verdade. E aí não é questão que Deus vai, ele mesmo percebe, eu tenho ódio de Deus, eu sou inimigo de Deus, eu não quero viver com Ele por toda a eternidade, então só me resta o inferno. Deus é misericórdia, sim, mas precisa ter no nosso coração o arrependimento, que também é a ação da graça. É por isso que eu dizia que Deus, nesta pregação, Ele pode enviar uma graça para iluminar a tua inteligência e você conhecer uma verdade, para que você, se você estiver em pecado mortal, se arrependa, busca um sacerdote e se confesse. E volte a entrar nas moradas, volte a entrar na vida da graça, não perca, recupere a graça santificante, recupere a caridade, a virtude da caridade, meu irmão e minha irmã. Saia do império das trevas, isso é misericórdia.
Volto a dizer, o demônio utiliza a meia-verdade e é a pior das mentiras. Deus é misericórdia. Sim, Deus é misericórdia. Mas se arrepende, meu irmão. Eu posso viver, então eu posso continuar na vida dos prazeres, eu posso continuar num casamento de infidelidade, num namoro de fornicação, eu posso continuar com esses maus desejos, com aquela programação. Continua, você é livre. Deus não vai te forçar. Mas a misericórdia, ela não vai te libertar dessa forma. Deus é misericórdia para aqueles que se arrependem. Para aqueles que se humilha diante de Deus. Senhor, eu sou fraco. Meu Deus, eu estou dizendo isso de mim, viu, meu irmão? Eu sou miserável. Eu sou um grande pecador, Senhor. Estou rezando para conhecer minhas inclinações, as minhas imperfeições. Senhor, eu conheço a minha paixão dominante. Senhor, se a tua graça não agir em mim, eu vou te ofender, Senhor. Eu vou me afastar de vós. Se você se arrepende, se humilha diante da presença de Deus, a palavra de Deus é clara: Deus resiste ao soberbo e dá a graça aos humildes. Quando Ele vê humildade, quando você se humilha na presença de Deus, Ele vai te dando as graças, a graça para você romper. Você que não consegue deixar, gente, entenda isso, eu não estou dizendo que é o maior dos pecados, mas você que não deixa o vício do álcool. Lógico, isso não tem nada a ver com santidade, isso é deixar a vida de pecado. Santidade é mais ainda. Mas você que não consegue deixar o vício da masturbação, você que não deixa o vício das drogas, você que não deixa o vício do adultério, você não consegue viver sem sexo, sem falar mal das pessoas, sem mentir. Gente, há muitas pessoas mentirosas na igreja, com esse vício, o vício de falar mal dos outros. Lógico que pela luz da fé eu entendo, eu vejo, mas não é admissível pessoas consagradas ficar falando mal do outro, tendo inveja mais do outro. Mas se tem, cai diante de Jesus e diz: Senhor, eu sou essa miséria, Senhor, me dê a tua graça, eu creio na tua misericórdia, Senhor. Isso é misericórdia. Quando Ele vê arrependimento, Ele te dá a graça, e aí vem outra graça para você deixar aquele pecado. Ele te dá outra graça para você deixar situações que te faz pecar. Ele começa a te dar a força para você crescer agora na vida de oração. Ele vai te dando a graça para você rezar o terço bem feito, sem perturbações, sem você ficar divagando, sem dissipação, mas recolhido. Ele vai te dando a graça para você viver bem a Eucaristia, uma frutuosa Eucaristia. Ele vai te dando a graça das disposições interiores. Ele vai te dando a graça para você praticar as virtudes. Ele vai te dando a graça para você crescendo no caminho de intimidade com o nosso Senhor. O próprio Espírito vai configurando o Cristo na sua vida, na sua alma. A nossa parte, meu irmão, é acreditar na misericórdia, que é uma verdade, mas também acreditar e conhecer que eu preciso, com a graça, deixar o pecado. É a misericórdia, é Deus que vem até as nossas misérias e quer nos curar e nos libertar. O Catecismo da Igreja Católica fala sobre a graça santificante, como ela atua na alma. É isso, ela vem para nos curar da ferida do pecado, dessas más inclinações. A graça vem para ensinar-nos a viver como Deus, viver a vida de Deus. A graça santificante é isso, é a própria vida de Deus em nós. Isso não é pouca coisa, não. Isso é libertador. Isso é misericórdia. Isso é infinita bondade de Deus. Meu irmão, o império das trevas, ou o domínio das trevas,
preste atenção, ela é confusão. Foge de toda confusão. E nós temos visto hoje, Padre, para a tristeza da minha alma, um espírito de confusão dentro da igreja. Foge, porque espírito de confusão é do império das trevas, é do demônio, é de Satanás. Ele é ele que traz a confusão, ele que traz a divisão. Ontem o Júlio Brebal dizia isso na pregação. Diabolos quer dizer o divisor, aquele que divide, aquele que entra, aquele que separa. Foi isso que ele fez. Ele, como se ele fosse dono do ser humano, ele veio se intrometer. Quando Adão e Eva estavam vivendo na santidade, Adão e Eva vivendo na pureza, ele entrou, ele veio de enxerido, porque ele é um enxerido. Ele se intromete aonde não é para se intrometer. Mas Deus permite, mas permite porque Ele pode tirar um bem de tudo isso, e eu creio nessa verdade, eu creio. Mas Ele é confusão, o império das trevas é destruição. Não precisa ir longe, não estou falando nem de guerras, hein? Eu estou falando de guerras agora familiares. Quantas famílias destruídas, quantos relacionamentos destruídos. Quem semeia tudo isso, quem semeia confusão, quem semeia essa destruição é o demônio. Quem semeia a divisão é o demônio. O império das trevas é desorientação. Olha a palavra de Deus, Isaías 53:6, fundamento é isso. Todos nós, como ovelhas, Isaías 53:6, todos nós, como ovelhas, estávamos desgarrados, cada um se desviando por seu próprio caminho. O espírito das trevas é essa desorientação, e ele tem semeado essa desorientação no nosso meio. Nossa Senhora tem falado também, que hoje são cegos guiando os cegos. Estão todos desorientados, porque estão deixando a verdade, estão acreditando numa meia verdade, que é obra de Satanás. O império das trevas é também escravidão e medo. Presta atenção, o próprio Jesus disse em João 8:34, Jesus respondeu: em verdade vos digo, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. Vou repetir, o que a palavra nos fala: todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. E Jesus não quer mais isso para a tua vida e para a minha vida. Mas pare de confiar em você. Não olhe para as tuas forças. Você não tem força, meu irmão e minha irmã. Primeiro, Deus, isso é o amor. Deus te ama do jeito que você está. Ele não vai esperar você melhorar para te amar, não. A libertação não consiste em primeiro eu amar a Deus. É eu deixar ser amado por Deus. Porque eu sou fraco, porque eu não posso amar a Deus, é Ele que precisa amar em mim, é Ele que precisa me dar a sua graça. Está entendendo por que é importante a graça santificante e a virtude teologal da caridade? Esse amor divino, é esse amor que Deus aguarda e espera, porque do contrário nós não temos condição de amar a Deus. O cristianismo nos ensina isso, enquanto as outras religiões é a busca do karma, é a busca do nirvana. Eu tenho que ir, eu tenho que subir, eu tenho que melhorar. Não, o cristianismo ensina ao contrário. Foi Deus, foi Jesus Cristo que veio até nós, porque nós não podíamos ir até a Ele.
Foi Ele que amou por primeiro, Ele que nos escolheu, diz em São João capítulo 15, versículo 16, não fosses vós que me escolhesses, Ricardo, fui eu que vos escolhi. E como nós temos que ser gratos por essa escolha, meu irmão e minha irmã. Nós somos escolhidos de Deus. Nós não tínhamos condição de escolher Deus. É só olhar para a nossa vida. No dia a dia nós não temos força para deixar aquilo, nós não temos força para deixar aquele defeito, aquele mau costume, e você vai vivendo dia após dia, cometendo os mesmos delícias, os mesmos pecados, os mesmos vícios. Se a graça de Deus não vir e tocar em você, se Deus não vier e amá-lo, e amar com força, e Deus amou com muita força a nós, diz Ele que Ele amou até o fim. Ele amou com todo o amor divino, e é esse amor que nos liberta de toda a escravidão do pecado. Não será pela minha força, não porque eu tenho mérito, não porque eu posso, não, é a partir do reconhecimento da verdade de Jesus. Eu sou pecador, eu sou miserável, me dê a tua graça, Senhor. Cura a soberba que o pecado original deixou em mim. Cura o meu amor próprio desordenado, Senhor, que em tudo busco a mim mesmo. Até mesmo na oração eu posso estar buscando a mim mesmo, os meus gostos, as minhas vontades e as minhas satisfações, e não o amor de Deus, e não a glória de Deus. Se nós não reconhecemos isso diante de Deus, Deus não pode mandar as suas graças, porque Ele resiste aos soberbos. Tempo de quaresma é tempo de se humilhar, é tempo de cinza. Lembra a quarta-feira de cinza? É tempo de lembrar que somos pó e que somos nada. Foi do nada que Deus nos criou, e se Ele parar de pensar em nós, nós desistimos no ato, desapareceremos no ato. É Deus que tudo faz, é Deus que toma iniciativa. Nós não somos nada. Se você quer ser liberto, se você quer ser curado, simplesmente caia nos pés do Senhor nesse momento. Se você está sendo escravo hoje de algum pecado, fale para Ele. Jesus, Ele não vai te condenar porque você é fraco, porque ao contrário, se você diante dEle proclama a tua fraqueza, Ele vai te amar com todo amor. Se você diante dEle, você reconhece as tuas limitações, se você diante dEle reconhece, se a tua paixão dominante é a soberba, se é a vaidade, se é a luxúria, se é a avareza, se você colocar para Ele, Ele vai se alegrar, Ele vai te ajudar, Ele vai te abraçar. O que nós não podemos é continuar na escravidão do pecado, porque todo aquele que pratica, ou seja, aquele que continua no pecado. João 3,8, para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir, 1 João capítulo 3,8, para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Eu vou repetir essa palavra. 1 São João, e ontem Deus nos deu essa palavra na adoração. 1 João, capítulo 3, versículo 8. Para isto é que o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Deus quer destruir essa divisão na sua casa. Jesus Cristo, pelo poder do seu sangue, Ele quer te dar uma orientação. Ele quer tirar você da escravidão, de todo espírito de medo, de destruição. Creia, meu irmão e minha irmã, Jesus veio por você. Relação pessoal,
Isso não é orgulho não, você pode você que está agora nos acompanhando, você que me acompanha, diante de Jesus, se te der vontade de se ajoelhar, não importa, mas fale com o Senhor, mesmo no silêncio, uma oração mental, na sua alma, pede para Ele destruir aquilo que o demônio colocou na sua vida. O Senhor me fala de um casamento, e até da mulher que tem adulterado com uma pessoa do trabalho. Jesus, Ele está aí agora não para te condenar. Jesus, Ele quer tomar a sua mão agora, minha irmã, e te libertar desse pecado. Sim, eu preciso dizer, esse pecado é pecado grave, mortal, e você não pode morrer nesse pecado sem arrependimento. Talvez você não escute isso com tanta facilidade, né, dos pregadores, mas deixa eu dizer, se você morrer nesse pecado, sem arrependimento, é condenação. Eu preciso pregar aquilo que a doutrina de 2000 anos ensina. O Senhor quer destruir a obra, mas a sua parte, você precisa deixar essa pessoa. Deixa eu falar, se foi preciso deixar o trabalho, você precisa deixar o trabalho. Você precisa deixar aquilo que te leva para o inferno. A graça virá sobre você, a graça virá sobre a sua vida para destruir a obra do diabo. E lembra que a obra do diabo é divisão, é adultério, é o orgulho e a soberba. A obra do demônio é destruição, é escravidão, é medo, é insegurança. A obra do demônio é essa. Ele quer continuar te dizendo meias verdades. Ah não, continua, aproveita a vida, até porque o seu marido também já te traiu. Continua vivendo assim mesmo. Não, você tem o direito de ser feliz. Não, Deus é misericordioso, você não precisa mudar de vida não. Isso é mentira de Satanás. Sim, Deus é misericordioso, eu não vou retomar, mas o nosso fundador tem essa pedagogia, ele vai e volta e repete aquelas palavras, para entrar na nossa inteligência obscurecida. Você precisa deixar esse mal. Deus te dá a graça. Lembre-se que fé não é sentimento. Deus espera a tua vontade, a tua decisão, para te dar a graça. Convidar você a tomar de novo a palavra. Essa Colossenses capítulo 1, ela, do versículo 9, ela é uma riqueza que daria para pregar todo um acampamento, só com ela. Feliz de quem foi inspirada por Deus, eu sei que foi a irmã Marionice que fez a programação, porque é uma palavra muito rica, daria para a gente umas 8, 9 pregações, eu estava vendo aqui no início dela. Deus, Ele quer nos tirar de toda a confusão, porque nele fomos reconciliados, recebemos a graça de Deus. Diz assim a palavra, presta atenção, quanto a nós, a partir do versículo 9, quanto a nós, desde que tivemos conhecimento dessas coisas, não cessamos de orar por vós, e de suplicar para que chegueis a conhecer plenamente a vontade de Deus. Olha só, hoje Deus está te dando conhecer um pouquinho mais da vontade dEle. A vontade dEle é que, pela graça dEle, Ele não vai lhe pedir algo que você não possa dar, é você deixar essa vida velha. Ele quer te libertar verdadeiramente de todo o domínio das trevas, do domínio de Satanás, pelo pecado que você continua nele. Continua a palavra, com toda a sabedoria e discernimento espiritual,
Assim levareis uma vida digna do Senhor, agradando-lhe em tudo, frutificando em toda boa obra e crescendo ao conhecimento de Deus. Que santa palavra! É isso que eu peço para Jesus para a minha vida. Eu crescer cada dia mais no conhecimento de Deus. Não é um conhecimento teórico. Conhecimento na Bíblia é experimentar. A palavra conhecer significa, biblicamente, fazer uma experiência. É mais profundo. É você experimentar. A sabedoria é isso, é saborear. É você saborear a Deus. E como é bom saborear a Deus e as suas coisas, as coisas do céu. Você vai se desprendendo, lembra que é Deus que age, você vai saboreando Deus, você vai se desprendendo da terra, não é ao contrário, eu me desprendo das coisas da terra para saborear a Deus, é ao contrário, é você experimentando Deus, amando a Deus, Deus te amando, que você vai deixando as coisas, como São Paulo disse, tudo é esterco. Aquele pecado já não mais, não, eu não preciso daquela satisfação, eu não preciso daquele prazer, eu estou saboreando Deus. Como eu desejo, meu irmão, que você faça essa experiência, a experiência que eu tenho tido na minha vida de saborear Deus, sem nenhum merecimento. A experiência de saborear Deus, você vai vendo que as coisas que passam não têm nenhum valor. Que poder você já não almeja mais, você já não almeja mais querer ser famoso, querer ser rico. Eu já tive todos esses desejos. Você vai saboreando Deus, Deus vai te dando a graça do conhecimento, do crescimento dEle, você vai vendo que tudo é vazio. Você fica com aquilo que não passa mais. Você fica com aquilo que é essencial para a tua vida. Você não perde tempo para ficar julgando o irmão, você não perde tempo para ficar julgando a irmã, você não perde tempo para falar mal do outro, a vida do outro é do outro, você começa a olhar somente para o seu interior, e você, ao conhecer a você vai deparando com situações muito desagradáveis. Todos os dias na minha meditação, eu vejo coisas desagradáveis dentro de mim, que eu preciso de emenda, que eu preciso de conversão, então eu não tenho tempo mais para ficar olhando para a vida do outro. Está me entendendo? Você vai saboreando as coisas do céu, você vai deixando o pecado, você vai sendo liberto. É a força da palavra, é a força do amor de Deus, como eu dizia no início dessa pregação, é Deus que realiza em nós. Não, eu não busco, Deus se vem até a mim. Deus vem e toca a nossa enfermidade, Deus toca a nossa fragilidade, isso é misericórdia, é Deus que vem até a mim, porque eu não tenho forças para ir até Ele. Esses dias em oração, Deus me dizia o quanto Ele me ama, e eu chorava muito, porque eu dizia, eu não consigo te amar, Jesus, dessa forma. Eu não consigo te amar dessa forma, Jesus. Eu sou miserável, Senhor. Eu sou miserável, Senhor. Perdoa-me, Senhor, eu sou um grande pecador. O Senhor me ama tanto, Senhor. O Senhor se humilhou tanto, Senhor. O Senhor escolheu uma manjedoura, o Senhor escolheu viver na humilhação, na pobreza, Senhor, e muitas vezes eu não quero ser humilhado pelos outros, Jesus. O Senhor me deu prova do teu amor, o Senhor foi rejeitado, e muitas vezes eu fico nervoso porque eu sou rejeitado, Jesus, eu ainda não te amo, Senhor. Me dê a graça de amá-lo, aumenta em mim a caridade, Senhor, aumente em mim a fé, a esperança e a caridade, Senhor. Dai-me essa graça de conhecê-lo cada dia mais.
Dá-me a graça, Senhor, de viver a vida sobrenatural, porque foi isso que Deus nos deu no batismo. A vida sobrenatural. No batismo, nós fomos elevados a uma vida sobrenatural. Eu não quero mais a vida carnal. Uma vez que nós experimentamos essa vida, eu não quero mais a vida da carne, eu não quero a vida do pecado, eu não quero mais desagradar nosso Senhor Jesus Cristo. Eu já desagradei demais nosso Senhor. A olhar para a cruz do Senhor, eu não quero mais te crucificar, Jesus, com os meus pecados. Senhor, eu não quero mais te ofender, meu Deus. Chega, Senhor, de uma vida escrava. O Senhor me dá a verdadeira liberdade. Se o Filho vos libertará, sereis livres. Eu creio, Senhor, somente Tu podes me libertar. E é no conhecimento, Senhor, no crescer no conhecimento, no Teu conhecimento, como diz a Tua palavra, Senhor. Muito obrigado por essa vida sobrenatural. Meus irmãos, o reino de Deus é vida no Espírito. O reino de Deus é vida, é a alegria, não é a tristeza. Isso não é reino de Deus. Ah, Ricardo, como eu posso viver na alegria em meio a tanta confusão, tanto sofrimento? É intimidade com o Senhor. Os santos nos dão testemunhos verdadeiros de grandes martírios, e eles eram felizes, alegres, porque a alma deles ia se configurando cada dia mais com o Cristo. É isso que Deus quer nos dar nesse acampamento, Rogerinha. É isso que Deus quer nos dar, essa alegria, essa configuração com Ele. O reino de Deus é liberdade, enquanto o reino das trevas é escravidão. O reino de Deus é paz, o reino das trevas é confusão. As exigências desse reino, meu irmão, é somente obediência e humildade. É isso que eu peço para nós, é isso que eu peço para a minha vida. A santa humildade e a obediência a Deus. Obediência como Jesus Cristo foi obediente da encarnação à cruz, do becinho, da manjedoura até o Calvário, na cruz do Calvário. Dai-me essa graça, Senhor, de em tudo realizar a Tua vontade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus existe e Ele está no meio de nós, e por nós se deu numa cruz, para pagar os nossos pecados de incrédulos cristãos. Deus existe e eu posso tocar, se a Ele entregar o meu coração.